Meus amigos e minhas amigas, canal Meu Tricolor chegando na tarde dessa segunda-feira, dia 5 de janeiro, para poder a gente falar de muito assunto do nosso Fluminense, que essa janela tá movimentadíssima. Hoje tem estreia do Fluminense na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vou te falar também onde você vai poder assistir ao vivo essa partida. Vamos falar sobre Nino, vamos falar sobre Savarino e vamos falar sobre Hulk. O Hulk tá em dúvida. Nesse vídeo, eu não vou chamar a vinheta não, vamos tentar fazer um vídeo bem resumido, bem direto, sabe? Com informações importantes para todos vocês aqui no canal Meu Tricolor. Só queria te pedir a tua ajuda, a tua parceria, que é muito importante para o nosso canal. Deixa o teu like, se inscreva no nosso canal, estamos perto de 35 mil, aperta o botão de hypar para esse vídeo ter mais força para alcançar mais tricolores. Comenta, por favor, deixa a tua mensagem e compartilha esse conteúdo nas tuas redes sociais. Show de bola? Deixa eu começar falando a respeito de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Olha aqui, hoje começa, o nosso Fluminense, não os profissionais, mas começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a copinha lá em São Paulo, no interior de São Paulo, e o nosso Fluminense joga às 21h30 contra o Água Santa. Transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube. Então, já vamos poder matar um pouco da saudade aí de ver um futebol do nosso tricolor nessa temporada de 2026. Tomara que a nossa base, os nossos talentos, as nossas joias de Xerém comecem com o pé direito. Então hoje começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Toda sorte para o nosso Fluminense, brigando aí por um título que já não vem há bastante tempo, mas tomara que possam fazer um campeonato muito bom. Show de bola? Gente, deixa eu trazer para vocês aqui agora a informação sobre Savarino do Botafogo e o Wallace Davi do Fluminense. Quero colocar para vocês aqui também, tá? Vou trazer bastante imagens para você. Tá escrito aí, Fluminense e Botafogo, Botafogo e Fluminense aceitam termos e transferência depende apenas de Savarino. E por que ainda não aconteceu? Savarino é venezuelano. Tá tendo esse negócio aí, dos Estados Unidos ter capturado o Nicolás Maduro, que é o presidente da Venezuela, agora deve ser até mesmo o ex-presidente, e o venezuelano Savarino não conseguiu embarcar para se representar ao Botafogo. Então está aguardando essa volta dele ao Brasil. Deve acontecer essa semana, entre hoje, amanhã ou quarta-feira, enfim, para que haja uma definição nessa troca do Savarino ser jogador do Fluminense e o Wallace Davi ser jogador do Botafogo. Só para vocês entenderem o porquê que aceitaram termos. O Fluminense não queria envolver o Wallace Davi. Só que o Botafogo bateu o pé e falou assim, a gente só negocia o Savarino com vocês se vocês liberarem o Wallace Davi em definitivo e ainda voltar um dinheiro pro Botafogo, tá? Eu não tenho aqui, eu até vi alguma coisa, mas não sei se é isso, tá? Peço desculpa se eu tiver errado na minha informação. Mas eu vi que era Savarino pro Fluminense, o Wallace Davi em definitivo pro Botafogo, mais 3 milhões. Agora não sei se é de reais, não sei se é de dólares. Eu acho que é de reais, tá? Se eu tiver enganado, me desculpem aqui nessa informação pra vocês, tá bom? E aí o seguinte, o jogador, Savarino, 29 anos, vem um jogador pronto pro Fluminense, Apesar de não ter feito uma temporada brilhante em 2025, mas a temporada de 2024 do Savarino foi muito boa. E aí, super adaptado ao Rio de Janeiro, talvez pudesse ser, uma peça fundamental no esquema tático de Luiz Zubeldia para a temporada 2026. É uma contratação aprovada pela comissão técnica do Zubeldia e o Fluminense não tem muita certeza de como será o futuro de Wallace Davi e por isso definiu que essa contratação, ela pudesse acontecer dessa forma. O Wallace Davi vai em definitivo e a gente recebe o Savarino de 29 anos. Queria te perguntar, você gosta dessa possibilidade? Caso ela aconteça, o Savarino vem e vai o Wallace Davi lá pro Botafogo em definitivo? Vou dar para você já a minha opinião, tá? Outro detalhe que eu queria trazer para vocês é o fato de tem clubes interessados em atravessar essa situação aí do Botafogo com o Fluminense. E quem é, Fagner? Corinthians e Palmeiras.
Palmeiras está de olho, né? Já deu o chapéu no Fluminense na questão do Marlon Freitas. Só que o Corinthians estuda levar Savarino para lá e dar jogadores também para o Botafogo, tá? Então, o negócio está muito avançado entre Botafogo e Fluminense. Só depende do aval do Savarino. Então tá acertado entre Botafogo e Fluminense. É só Savarino falar assim, ó, eu quero. Negociação concluída, Savarino será jogador do Fluminense em 2026. Só falta Savarino dar o aval. Beleza pura? Vamos passar para a próxima notícia? Vamos falar aqui agora sobre Nino. Exatamente, tem informação muito boa sobre Nino. E quando eu falo muito boa, é totalmente pensando na possibilidade desse retorno, dessa liderança, desse camarada que se tornou um grande jogador, um grande zagueiro do nosso Fluminense, uma vez que Thiago Silva foi embora. Então o Nino viria com essa responsabilidade de ser o nome, sabe? O nome maioral da zaga do nosso Fluminense. E aí o que acontece? O jornalista, tá? Especialista em transferências internacionais, estou colocando ele aqui, ó, Ekren Connor, tá? O cara é fera, acerta mais do que erra, quase não erra. Trouxe a informação do seguinte: o Zenit, ele aceita liberar o zagueiro Nino por 10 milhões de euros. Até agora, quero te passar que o Cruzeiro e o Palmeiras ofereceram 6 milhões de euros para contratar o Nino. Tanto o Nino deu não, quanto o Zenit também deu não. E o Zenit quer 10 milhões de euros. Se o Fluminense aumentar essa proposta acima de 6, talvez tenha negócio. Mas, caso isso não seja possível, uma proposta de 7, de 8, de 9 milhões de euros, meu amigo, não tem para onde correr. O Zenit vai bater o pé e vai falar assim, ó, me dá 10 milhões de euros, 63 milhões de reais, que eu libero o Nino para vocês. E aí, uma pergunta para vocês aqui. O Fluminense, quando vendeu o Nino, tinha mais um ano de contrato e por isso vendeu com aquele preço reduzido, né? Tudo isso é dentro de uma normalidade. Vendeu o Nino por 5 milhões de euros para o Zenit. E agora compraria o Nino do Zenit pelo dobro. Só que o Nino tem contrato até 2027 ou 2028, se eu não estou enganado. E aí, meus amigos, vale a pena a investida em Nino? Acabei não falando a respeito sobre Savarino, né? Eu vou falar para vocês. Eu faria essa contratação, tá? Traz o Savarino e deixa o Wallace Davi ir, porque eu acho que pode dar muito certo. E o Wallace Davi a gente já vai precisar de um pouco mais de tempo para poder saber se vai dar certo. É arriscado. Tanto um quanto o outro é arriscado, mas nesse momento a gente teria o recebimento de um jogador já pronto e preparado a nos ajudar a ter um time muito competitivo a brigar por títulos em 2026, tá? Então eu sou a favor dessa troca de Savarino por Wallace Davi. Tudo bem, quem pensa diferente, é normal essa divisão aí, tá bom? Sobre Nino, cara, se o Zenit não aceitar 7 milhões de euros, 8, 9, meu irmão, não tem como. Fluminense vai ter que desembolsar 63 milhões de reais e contratar o Nino. Porque o Nino tá fechado com o Fluminense. Só falta o Fluminense fechar com o Zenit. Então o Nino tá muito mais perto do Fluminense do que a gente imagina. E o Fluminense está se movimentando para poder resolver essa questão aí o quanto antes. Lembrando que no dia 8, na próxima... Hoje é segunda, 5, 6, 7, 8. Próxima quinta-feira, o Fluminense se reapresenta no seu grupo principal para a preparação para a pré-temporada, visando o Campeonato Brasileiro que começa no final de janeiro. Show de bola? A galera que já se representou no dia 2, tá? Tá treinando, tá se preparando para iniciar o Campeonato Carioca dia 14 contra o Madureira. Show de bola? Então, cara, tomara aí que o Nino venha, tomara que o Savarino feche. E pra gente finalizar esse vídeo com todos vocês, eu quero falar a respeito de Hulk. Meu amigo, o meu colega jornalista Guilherme Frossard, camarada que cobre o Atlético Mineiro, ele trouxe informações exclusivas de como que foi a reunião ontem à noite na casa de Rubens Menin, tá? Onde teve a participação do Hulk, da esposa do Hulk, da advogada do Hulk, que cuida da carreira do Hulk, sobre o que o Atlético Mineiro ofereceu ao Hulk para ele não ir para o Fluminense. Detalhe,
Segundo o portal R7, vou colocar para vocês aqui, o Hulk tá acertado com o Fluminense. Só que o Atlético deu a cartada final. O Atlético passou a foice. E aí, o que eu vou te falar aqui agora, balança qualquer ser humano, balança qualquer jogador, tá bom? Antes de te falar o que o Guilherme Frossard trouxe dentro dessa reunião dos bastidores, eu quero te mostrar isso aqui, ó. Canal R7. Olha aí, ó. Hulk está em dúvida. O Hulk ouviu a proposta do Fluminense e aceitou. Depois eu vou te contar o que está balançando o Hulk. O Hulk foi conversar com o Atlético Mineiro, com o Rubens Menin, que é dono da SAF do Atlético Mineiro, e, segundo o Guilherme Frossard, ele sai da reunião sorridente. Isso pode ser um bom sinal, como pode ser, né? Tipo assim, obrigado por ter esse pensamento, obrigado por ter esse reconhecimento. Só que o Hulk não deu nenhuma palavra ontem, finalizando. Não, eu fico no Atlético Mineiro. Isso não aconteceu. Hulk pediu 24 horas para poder pensar, tá? E aí, o que acontece? Deixa eu te passar aqui o que aconteceu ontem na proposta do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não quer que o Hulk saia pro Fluminense. E aí, a proposta foi o seguinte, segundo Guilherme Frossard. O Hulk, ele receberá, quando ele se aposentar nesse último ano do Hulk em 2026 no Atlético Mineiro, tá? É o último ano de contrato. O Hulk receberá como é que é o nome? Documentário sobre a sua passagem no Atlético Mineiro, até falando sobre a aposentadoria dele. Um documentário. Isso aí é muito maneiro, tá? Outra coisa, os caras pegaram muito pesado. Ofereceram ao Hulk uma pequena porcentagem da SAF do Atlético Mineiro pro Hulk. Algo em torno aí mais ou menos de 2%. O Hulk seria um dos donos da SAF do Atlético Mineiro. Os caras passaram a foice mesmo. E aí, como se não bastasse, ofereceram ao Hulk o seguinte: e para você ficar por mais esse ano no Atlético Mineiro, nós te oferecemos uma estátua em tamanho real na frente da Arena MRV. Meu amigo. Ai, Jesus. Eu vou te falar daqui a pouco a proposta do Fluminense. Mas isso balança, cara. Pô, um documentário final da minha aposentadoria, meu último ano de carreira. 2% da SAF do Atlético Mineiro, ou seja, um dos donos do Atlético Mineiro vai ganhar dinheiro pra caramba. Dinheiro não é um problema pro Hulk, mas vai ganhar mais. E uma estátua na frente da Arena MRV, consolidando ele como um dos maiores ídolos do Atlético Mineiro. Meu amigo, isso balança demais. Quero te mostrar aqui que o Hulk tem uma estátua, tá? Aonde? Lá no Futebol Clube Porto, lá de Portugal. Olha aqui por cima de mim aqui, ó. O Hulk tem essa estátua aí, tá bom? E aí, como você pode ler aí, até hoje o Hulk recebe do Porto e vai receber vitalícia, porque com relação a direito de imagem. Então o Hulk tem essa estátua no Porto e agora teria uma estátua na Arena MRV. Agora tem um ponto que favorece o Fluminense, eu quero te contar. Fagner tem jeito? Tem. Primeiro porque o Hulk não bateu o martelo. E segundo, a informação que você tem é que o Hulk não quer aposentar ao término de 2026. O Hulk se cuida muito e ele quer jogar, sabe, por mais 2 anos, por mais 3 anos, quem sabe, entendeu? E aí é onde que entra o nosso tricolor, o nosso Fluminense. Quando o Fluminense apresentou o projeto pro Hulk, era dentro do seguinte: Hulk, você tem mais 1 ano de contrato com o Atlético Mineiro. Nós queremos te oferecer um projeto do seguinte: nós te oferecemos 2 anos de contrato com possibilidade de extensão para o 3º ano de contrato. Isso já agradou o Hulk. Outra coisa, eu escutei dizer, dando uma acompanhada pelo portal R7, que o Hulk recebe 1.800.000 fixos no Atlético Mineiro, mais bônus, né? O Fluminense pagaria mais pelo Hulk. Não sei se 2 milhões, não sei se mais. Mas o Fluminense pagaria um salário maior por Hulk com um tempo maior de contrato. Entendeu? E por aí vai. E detalhe, cara, isso aqui, ó, é isso aqui que, ó, isso é a moca que tá fazendo o Hulk
tá com muita dúvida. O Hulk terminou a temporada 2025 na reserva no Atlético Mineiro. Ele não tem certeza de titularidade com o técnico Roger Sampaoli, que tem até uma birra com ele. Isso tá mexendo muito com o Hulk, segundo toda a cobertura que eu fiz aqui para poder trazer para vocês. E com o Fluminense, Zubeldia quer o Hulk para ser referência no ataque, centroavante, camisa 9, titular, e ainda vai disputar a Libertadores. O Hulk tá balançado. Quem não ficaria balançado? O Fluminense quer o Hulk por mais tempo, né, de carreira. O Hulk não quer aposentar agora, então tudo isso pesa. Tem um lado que pesa muito a favor do Atlético Mineiro: estátua, participação na SAF, documentário sobre a minha reta final de carreira, aposentadoria. O Hulk é um ídolo pro Atlético Mineiro. Só que tem a proposta do outro lado do Fluminense. A gente quer mais tempo de contrato, a gente vai te pagar mais e a gente quer você para ser titular do time, uma referência, camisa 9, para poder a gente jogar essa Libertadores. E aí, meu amigo? A grande verdade é que o Hulk deve participar de mais uma reunião nessa segunda-feira ou no mais tardar amanhã, terça-feira, para poder definir o seu futuro, tá? Vamos ver se ele vai ficar no Atlético Mineiro, né? E se ficar, meu amigo, com todo respeito, tudo isso que foi oferecido, ó, tá ok. O pessoal tá valorizando ele demais lá, pelo tamanho do Hulk no Atlético Mineiro. Mas se o Hulk vier pro Fluminense, a gente vai ter um grande centroavante, um cara importante demais, finalizador, e que vem para poder conquistar, porque é um cara muito competitivo, é um cara que vem para poder também fazer o seu nome na história do nosso Fluminense. É muita coisa, meu irmão, mas queria te ouvir. Deixa aí o teu comentário sobre esse conteúdo muito especial aqui no canal Meu Tricolor, tá? Hoje é segunda-feira e a gente volta ainda nessa segunda-feira com muito mais informações, porque o mercado tá movimentadíssimo lá dentro do Fluminense. Beijo no teu coração, tamo junto, saudações Tricolor.